O assunto da aula de hoje são mecanismos para fazer a transição entre redes IPv4 e IPv6. A gente discutiu nas primeiras aulas do semestre bastante sobre o IPv6, a motivação de se utilizar o IPv6. A gente falou também do formato do pacote, das diferenças entre um pacote, entre um cabeçalho de um pacote IPv6 e um IPv4. A gente falou também de outras funcionalidades, como, por exemplo, os cabeçalhos de extensão que tu tem no IPv6, entre outros aspectos. E hoje a gente foca, então, nos aspectos de transição. A gente vai começar a aula de hoje falando um pouquinho sobre um mapa de topologia da internet que mostra como que está a comparação entre o número de redes IPv4 e IPv6. Tem um website também do Google que eu quero mostrar, que mostra como está a adoção do IPv6 ao longo do tempo. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que dificulta essa transição para o IPv6, por que isso está levando tanto tempo. E a parte principal da aula, então, são discutir 3 mecanismos que podem ser utilizados para permitir essa transição, que é o mecanismo de pilha dupla, do stack, o tunelamento e também a tradução IPv4 e IPv6. Bom, eu começo a aula mostrando esse mapa de topologia da internet, que é fornecido pelo CAIDA. O CAIDA é o Center for Applied Internet Data Analysis dos Estados Unidos, e ele mostra, então, para 2 tipos de endereçamento, IPv4 e IPv6, a topologia de interconexão entre Autonomous Systems. Isso é de 2015, tá? Essas medições são de 2015. Mas ela mostra, então, a densidade das conexões entre os continentes e países nesses continentes de redes IPv4 e IPv6. A gente pode ver que IPv4 ainda é mais denso, né? A gente vê que a interconectividade é muito maior usando redes IPv4. Esse mapa ele foi obtido utilizando monitores instrumentados pelo CAIDA, que permitem, então, fazer o monitoramento de 42 países e fazendo, então, o monitoramento de caminhos de 271 milhões de redes /24 de redes IPv4. Tá? Então, é uma abrangência bastante grande. E para o mapa IPv6, ele não é tão difundido, então é um número um pouco menor de países, 25 países, monitorando caminhos em 4,9 milhões de endereços IP. Tá? E para ter uma ideia da abrangência desse mapa, de quão completo ele atualmente representa 92,7% de todos os prefixos IPv4 roteados, eles estão representados nesse diagrama, e para o IPv6 são 89,3% dos endereços IPv6, dos prefixos IPv6 que estão representados neste diagrama. Esse mapa aqui, eu deixo o link dele no final da aula para vocês darem uma olhada, mas vale a pena dar uma olhada nesse endereço aqui do CAIDA e ler um pouquinho a respeito e ver como é que a metodologia que eles têm para fazer essas medições. Então, essas informações sobre os probes que eu mencionei, elas foram obtidas desse website, e eles vêm fazendo essas medições regularmente desde o ano 2000. Então, se a gente for aqui dar uma olhada no histórico, é bem interessante que a gente consegue ver a evolução. Bom, agora a gente está indo para trás, né, mas a gente vai ver como isso evoluiu, essa densidade dessas conexões em redes IPv6. Né? Então, a gente estava ali em 2015, né, que é o comparativo mais atual que eles têm disponível no website. Aqui em 2017 é só IPv4. Mas a gente consegue ver que, apesar de não estar tão denso como a interconexão IPv4, ela está bastante densa. Mas se a gente for um pouquinho para trás, a gente vê que a situação já era bastante diferente alguns anos atrás. Então, se pegar aqui 2011, olha, dá para ver como era pouco interconectado a malha de endereços IPv6 na internet. Isso já está se tornando bem mais difundido nos últimos anos. Um outro website interessante que também vale a pena dar uma olhada
para acompanhar como que está acontecendo essa transição de IPv4 para IPv6. Isso está acontecendo agora enquanto a gente está vivendo essa transição. É esse site fornecido pelo Google que mostra, então, a adoção de IPv6 pelos clientes que acessam o Google. Então, essa medição aqui, de março de 2020, ela estava aqui um pouquinho acima dos 30%, né? Se a gente for hoje e dar uma olhada nesse website, tu já vê que já aumentou, desde março aumentou sensivelmente. Então, agora aqui em 15 de agosto de 2020, a gente está com 33,36%. Então, já deu um certo incremento na adoção do IPv6 e a tendência isso aqui é aumentar de forma bastante acelerada nos próximos anos. É interessante nesse site aqui do Google também, que eu deixo o link para ele no último slide, é interessante esse site que a gente consegue ver a adoção do IPv6 por país. Né? Então, a gente consegue ver aqui que, de acordo com a legenda, o verde mais escurinho é onde ele está mais amplamente difundido. E a gente pode ver que o Brasil ele está parelho com os Estados Unidos. Ele é um dos países onde o IPv6 está mais difundido. Então, se tu pegar aqui e botar o mouse sobre o Brasil, a gente vê que o Brasil está em torno de 34,89% de adoção em IPv6. Olhando para os Estados Unidos, eles são com 41,77%. Então, a gente vê que a situação do Brasil ela é bastante interessante, no sentido que a adoção no nosso país ela é bastante ampla, né? Pegar o Canadá, por exemplo, está com 27,89%. Se pegar a Rússia, por exemplo, está com 5%. Tá? Então, Índia, 48,46%. Então, uma ampla adoção na Índia. E é interessante que esse mapa do Google ele é mantido constantemente e é algo que vale a pena, de vez em quando, a gente coletar essas informações e ver como é que está a adoção desse protocolo hoje em dia. Tá? Então, eu acho interessante começar essa aula com essas informações mais atuais, mais relevantes, porque provavelmente se a gente olhar esses dados daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, a situação vai ter mudado bastante. E é bacana, interessante a gente acompanhar isso. Certo. Mas a aula de hoje é sobre essa transição, né, de IPv4 para IPv6. E o IPv6 ele já foi proposto há muito tempo, já desde os anos 90 se sabe que a faixa de endereços de IPv4 ela esgotaria muito brevemente. Então, já é sabido que precisaríamos fazer essa transição há muito tempo. E a pergunta é, por que essa transição está levando tanto tempo? Por que é tão complicado sair do IPv4 para o IPv6? E tem vários aspectos, várias dimensões dessa resposta. Né? Então, uma delas é que é caro. Né? Muitas vezes, uma empresa, um provedor de internet, o pessoal investe pesadamente em equipamentos de rede e muitas vezes é planejado que esses equipamentos eles fiquem em operação por vários anos, por décadas, e fazer essa transição, exigir que empresas comprem novos equipamentos, a adaptação da rede, o custo operacional disso é caro. Tá? Então, não só o custo de equipamento, mas também o custo de fazer essa manutenção, isso pode ser caro. Um outro fator assim que permitiu que a gente fosse mais vagaroso nessa transição é que quando a especificação do IPv6 ela estava suficientemente madura, o NAT, que é o Network Address Translation, já tinha sido amplamente difundido e usado na internet. E o NAT, como a gente sabe, ele deu uma sobrevida nas redes IPv4, né? Porque enquanto que a quantidade de endereços IPv4 ela estava para se esgotar e se sabia disso, e o NAT ela permitiu que tu pudesse
ter um número muito maior de endereços IP agora, no sentido de que eu posso ter numa rede local, numa rede interna, uma faixa de endereços que são endereços locais, eles não são endereços válidos externamente, e com um único endereço IP válido, que eu consigo através do meu modem, eu consigo fazer com que esses meus equipamentos na minha rede local, eles se comuniquem externamente, garantindo que esse modem ele faça essa tradução entre endereços IP locais e inválidos externamente para um endereço IP que é válido externamente. E esse dispositivo, esse tradutor, esse NAT, ele então deu uma sobrevida às redes IPv4, porque agora eu podia, então, tendo um único endereço IP válido, eu podia multiplicar o número de endereços IPs que eu poderia manter internamente na minha rede. Bom, uma outra questão que faz com que essa transição demore bastante é o fato do IPv6 não ser compatível, né, para trás, né, backward compatible com IPv4. Então, impondo mais uma barreira nessa transição. Um outro ponto é o seguinte, as infraestruturas da rede, elas não vão deixar de funcionar do dia para a noite, então não tem nenhum benefício direto para aquelas empresas, para aqueles provedores que se tornarem os early adopters, né? Aqueles participantes que resolvem adotar uma tecnologia muito cedo. Então, eles não têm nenhum benefício para isso. A rede deles vai continuar sendo roteada, os pacotes deles vão continuar sendo trafegados nessa rede. Então, não. Para que arriscar? Essa é a pergunta que eles devem se fazer. Para que eu vou arriscar adotando uma tecnologia nova, se eu posso simplesmente continuar utilizando a tecnologia antiga, ver o que vai acontecer, ver se vai funcionar, esperar o preço baixar e depois eu faço a adoção. Então, isso faz com que muitas empresas simplesmente sentem e esperem e deixem as coisas acontecerem. E o último ponto é que, em última análise, o usuário final ele não está ciente de que a rede que ele está acessando, o servidor que ele está acessando é IPv4 ou é IPv6, e para ele tanto faz. Então, se eu for acessar o meu site preferido de e-commerce, eu vou botar o endereço do browser e eu não vou saber se isso está sendo enviado para um servidor que suporta uma rede IPv4 ou IPv6, o usuário não está ciente disso. E é o usuário final que vai acabar dando dinheiro para as empresas, né? E se o usuário não se importa com isso, muitas vezes a empresa também não se importa. Então, tem vários aspectos que fazem com que essa transição não seja tão rápida, tá? E tem uma questão filosófica aqui, que é a diferença dos termos transição e coexistência, tá? E o termo que a literatura usa e que tende a ser usado mais na prática é transição, tá? E como eu mencionei, é um pouco filosófico, é um debate filosófico isso. E o principal fator é que coexistência acaba dando uma noção de que as coisas podem ser mais estáticas e elas podem coexistir por um tempo indefinido. E o termo transição, que é o termo escolhido, ele tende a dar uma ideia de que as coisas estão movendo. Podem não estar se movendo muito rapidamente, mas elas estão se movendo. Então, ela dá um sentido mais dinâmico para a palavra. E a ideia é que os incentivos relacionados ao custo, né, e aqui eu digo tanto o custo monetário de comprar um equipamento ou o custo relacionado ao overhead operacional de manter uma infraestrutura, esses custos deveriam encorajar a adoção do IPv6. Tá? Então, a ideia é que cada vez fique mais barato, como eu mencionei, em termos monetários ou em termos de overhead, eu manter uma rede IPv6 e mais caro, consequentemente, eu manter uma rede IPv4. Né? Então, esse é um fator importante. Um outro ponto é essas forças de mercado, né? Então, à medida que os equipamentos legados IPv4 eles começam ou a estragar ou a precisarem ser substituídos,
ou daqui a pouco eu não vou ter mais um suporte para aquele equipamento que é IPv4 somente. A tendência é que essa renovação do parque tecnológico, da infraestrutura de TI, ela passe a ser direcionada ao IPv6. Então, à medida que eu for tendo que substituir meus equipamentos, essas forças de mercado vão me guiar a eu comprar IPv6 e essa transição vai acontecendo, tá? Mas o fato é que pode acontecer do IPv4 ele nunca sair do ar completamente, né? Então, é muito difícil, a gente não tem uma data X onde, não, a partir desse dia o IPv4 não vai ser mais suportado. Não, isso não está nos planos, né? Mas a ideia é que, conforme o tempo passe, aquelas pessoas que insistirem em continuar usando IPv4, aquela empresa que ainda mantém a sua infraestrutura IPv4, é que ela tenda a pagar um custo maior, né? Então, a ideia é mover esses custos de manter uma rede IPv4 para essas empresas, essas entidades que decidirem continuar insistindo em usar o IPv4. Tá? Bom, a parte principal que a gente vai discutir hoje, tá? e é relativamente curta, esse encontro aqui é só para dar uma ideia geral, são os mecanismos de transição. Tá? E não existe uma forma de atualizar toda a internet simultaneamente num único momento, né? Seria o que o pessoal chama de flag day, né? Não tem flag days no estágio de evolução da internet que a gente está. Tá? Então, quando a internet era muito menor e se fez a transição para o TCP, né? Antes do TCP a gente tinha um NCP. Então, nesse momento a internet era muito menor, existia uma abrangência, um número de hosts muito menor, um número de roteadores muito menor, e a internet era mantida por um grupo de entidades muito menor. Então, naquela época era concebível tu ter um flag day. Então, tu desliga esse protocolo e a partir de hoje só se usa esse novo protocolo. Hoje, com a difusão da internet e a abrangência que a gente tem, isso é impossível. Tá? Então, é necessário que durante um bom período, que não se tem ideia de quanto tempo vai ser, que a rede opere com roteadores se comunicando tanto através do IPv4 como do IPv6. Tá? Então, hoje a gente vai falar sobre 3 mecanismos para permitir essa interoperação. Tá? O primeiro deles vai ser o Dual Stack, né, ou mecanismo da pilha dupla. Tá? Nessa estratégia, tu vai ter nodos, tu vai ter hosts na rede que operam tanto com IPv6 como IPv4, e eles vão ser capazes de receber e enviar datagramas IPv6 e IPv4 usando interfaces de redes distintas, endereços IPs distintos a cada interface. O segundo mecanismo é o mecanismo de tunelamento. Tá? Então, aqui a ideia é carregar um pacote IPv6 como payload de um datagrama IPv4 entre uma infraestrutura IPv4. Então, tu encapsula esse IPv6 num datagrama IPv4. E a gente vai falar também sobre tradução IPv4 e IPv6. Tá? E aqui seria uma estratégia muito parecida com o NAT. Tá? Só que em vez de usar um NAT para traduzir endereços IPs locais e inválidos para um endereço IP que é visível externamente, eu vou usar um NAT para traduzir entre endereços IPv4 e IPv6. Tá? Então a gente vai falar brevemente sobre cada um desses 3 mecanismos, lembrando que o o Kurose, que é o livro da disciplina, o Kurose, ele menciona apenas o mecanismo de tunelamento. Tá? Então, esses 2 mecanismos eles estão especificados nessa RFC 4213, e o mecanismo de tradução usando o NAT está especificado na 6144. Tá? E o livro da disciplina, o Kurose, ele explica apenas a estratégia de tunelamento. Tá? Então, brevemente, a gente vai falar sobre o mecanismo da pilha dupla. Tá? Nessa estratégia, tu vai ter nodos que, ao invés de eles se comunicarem usando uma interface
com o endereço IPv4, esse nodo vai ter uma pilha dupla, tá? E tu vai poder tanto utilizar a interface IPv4 como a interface IPv6, dependendo do outro par com quem tu quer te comunicar, da outra entidade com quem tu quer te comunicar. Então, tu poderia ter uma combinação, né? Enquanto que aqui tu teria TCP e UDP sobre IPv4, aqui tu poderia ter qualquer tipo de combinação TCP ou UDP sobre IPv4 ou IPv6 e aplicações IPv4 e IPv6, utilizando, então, duas interfaces de rede com dois endereços distintos, tá? E é a forma mais direta, então, de introduzir nodos IPv6 na rede. Ela também é cara, né? Porque tu precisa agora de uma seria como se fosse uma replicação, então, dessa funcionalidade para que esse nodo suporte ambos os protocolos. E essa replicação de funcionalidade, ela tem um custo, né? Não, eu preciso, inclusive, de um hardware extra, de uma interface extra, para permitir essa comunicação usando as duas pilhas, né? E nesse caso, os nodos, eles vão suportar tanto o endereço IPv6 como IPv4, eles vão ter dois endereços associados àquela máquina. É necessário que eles determinem se o nodo par com que eles querem se comunicar, esse nodo par também suporta IPv6 ou se ele é um IPv4 only, né? É possível que ele descubra isso através do DNS, né? Tu consegue obter essa informação. E dependendo de, então, qual for a capacidade da entidade com a qual tu está te comunicando, tu vai usar, então, uma pilha ou outra pilha. E as aplicações que estão nessa camada de aplicação, elas precisam, em geral, ser recompiladas para usar uma ou outra versão do protocolo, né? A gente vê em sistemas operacionais 2, por exemplo, que tu pode programar uma aplicação a partir da comunicação de rede da aplicação usando sockets, né? Só que o socket tu tem certas primitivas e certa funcionalidade que tu vai usar para uma rede IPv4 e daí tu tem outras primitivas para uma rede IPv6, né? Tu vai mudar a configuração do socket, entre outras coisas. E se tu for, então, transicionar uma aplicação de uma comunicação IPv4 para uma comunicação IPv6, tu vai certamente ter que recompilar ela e mudar alguma coisa para que tu tenha esse suporte. Certo? Então, vamos ver, esse é o primeiro mecanismo, né, o mecanismo de pilha dupla. O segundo mecanismo é o mecanismo de tunelamento. Tá? O mecanismo de tunelamento, a gente pode pensar assim, em diferentes estágios para ele. Tá? Então, num estágio mais inicial dessa migração de IPv4 para IPv6, que é mais ou menos onde a gente está agora, a ideia é que eu possa ter, então, algumas ilhas IPv6 conectadas por uma grande área de uma grande infraestrutura IPv4, tá? Então, isso é possível. E mais adiante, conforme o IPv6 se torna cada vez mais difundido e tu tenha poucos pontos na rede que ainda utilizam IPv4, então, num late stage, né, mais tarde, tu poderia, então, ter essas ilhas IPv4 conectadas usando, então, um grande oceano de uma grande, ampla infraestrutura IPv4. Tá? Então, claro que o tipo de encapsulamento vai mudar nessas duas situações, mas a estratégia em geral, ela poderia ser usada em ambas as situações, com algumas modificações, claro. Tá? E o princípio é o mesmo, né? Permitir que essas ilhas isoladas elas se comuniquem. Tá? E existe uma série de tecnologias que permitem esse tunelamento. Vamos dar uma olhada no diagrama agora que ilustra como isso funciona. Então, assumindo esse cenário de conexão, onde tu tem alguns roteadores com suporte IPv6, por exemplo, roteador A e B, e tu tem que, então, enviar dados desse roteador B para uma outra parte da rede. E aqui tu tem roteador E e F com suporte IPv6 também, mas entre eles tu tem alguns roteadores que não tem suporte IPv6, só suporte IPv4. Tá? E essa aqui é uma situação
bastante propícia para o tunneling, né? Tu tem, então, esse oceano no meio de IPv4, que seria similar a esse primeiro diagrama aqui. Tu tem os end hosts com IPv6 e esse oceano no meio em IPv4. E daí, nesse caso, o que o tunneling faz é pegar um datagrama IPv6, e esse datagrama IPv6 ele pode transitar entre hosts que se comunicam IPv6, mas nesse caso aqui o host B, quando ele identifica que esse datagrama precisa ser enviado através de uma infraestrutura que não suporta IPv6, esse datagrama IPv6 ele é encapsulado dentro de um datagrama IPv4. Tá? Então, para que esse envio do roteador B para o roteador C seja feito, é necessário encapsular o IPv6 dentro do IPv4. E a partir desse ponto, o pacote ele é enviado como se fosse um pacote IPv4. Tá? E ele segue na infraestrutura como se fosse um pacote IPv4. Tá? E ao chegar no nodo E, então, é visto que esse pacote ele tem como destino o nodo F, que consegue se comunicar IPv6, então acontece, esse pacote é desencapsulado e o pacote IPv6 interno ele é enviado para o nodo F. Tá? Claro que tem uma série de desvantagens dessa. Ela é um uso simples, né? Ela usa um princípio de encapsulamento que é bastante usado em outros situações em redes de computadores. Encapsulamento, tunelamento e encapsulamento são conceitos bastante usados, mas ela tem as suas deficiências, né? Então, em outras palavras, isso pode ser usado para quebrar um galho, né? Então, tu pode quebrar o galho onde tu vai conseguir transitar e usar a banda para mandar os seus pacotes. Mas uma série de funcionalidades, elas não funcionam da forma adequada. Por exemplo, os usuários que quiserem utilizar algum serviço, alguma funcionalidade mais avançada do IPv6, eles não vão conseguir, né? Porque o pacote IPv6 ele vai estar encapsulado no pacote IPv4 que não vai suportar as funcionalidades. Então, por exemplo, aqueles cabeçalhos de extensão de segurança, por exemplo, eles não estariam sendo utilizados nessa comunicação aqui. Se eu quiser usar algum cabeçalho de roteamento para algum tipo de roteamento mais avançado, ele também não vai ser utilizado porque ele vai ficar invisível nessa infraestrutura. Isso tudo vai ficar encapsulado dentro do pacote IPv4 e esses roteadores eles não vão perceber que aquela funcionalidade está contida lá dentro daquele pacote IPv6. Então, muitas das novas funcionalidades que o IPv6 traz, elas vão ser perdidas, né? Elas vão ser subutilizadas nesse cenário, né? E tu vai basicamente usar para poder transferir dados e tu ter, então, fazer o uso da banda, tá? Mas sem as funcionalidades adicionais. Um outro ponto que merece destaque nesse diagrama é a questão de que alguns nodos eles vão precisar ser dual stack, né? A pilha dupla. Então, por exemplo, esse nodo E aqui, ele tem que ser capaz de processar pacotes IPv4, receber pacotes IPv4 e enviar pacotes IPv6, tá? Então, e se o caminho oposto, ele também precisa receber pacotes IPv6 e daí enviar pacotes IPv4. Então, eu preciso de nodos que suportem o mecanismo da pilha dupla também. Então, eu não tenho só uma estratégia aqui que resolve todos os meus problemas. Tem algumas outras dificuldades também, por exemplo, mapear códigos de erro que poderiam ser, por exemplo, enviados pela versão 6 do ICMP para a versão 4 e vice-versa. Então, não existe um mapeamento direto desses códigos de erros que podem acontecer conforme os dados são trafegados. Então, são dificuldades que a gente vê que acontece quando tu usa uma estratégia como o tunelamento. Tá? Então, ela não resolve todos os problemas, mas ela é uma estratégia que
que pode facilitar essa transição em algum momento. Bom, e a última estratégia, a gente viu a pilha dupla, o tunelamento, e a última estratégia, então, é o IPv4 para IPv6, utilizando um mecanismo muito similar ao NAT. Tá? Então, é uma forma de conversão de pacotes IPv6 para IPv4 e vice-versa. Tá? Se fala em tradução stateless, ou tradução stateful. A ideia é que a tradução stateless ela é feita de forma completamente automática e a tradução stateful ela é feita com algum tipo de tradução manual, algum tipo de auxílio de entrada humana nessa tradução. E essa estratégia de tradução ela é muito parecida com o NAT, tá? Como eu mencionei antes, ela é muito parecida com o NAT no sentido de que o NAT ele te permitiria mapear uma série de endereços IPs locais e inválidos externamente para um endereço que pode ser acessível externamente. Então, minha rede local aqui poderia ter vários dispositivos com endereços IPs válidos apenas localmente e eu posso mesmo assim me comunicar com o servidor externo. Então, essa é a ideia do NAT numa rede IPv4. O NAT numa rede IPv6, a ideia é fazer uma tradução de endereços IPv4 para endereços IPv6 e vice-versa. Tá? Então, é um uso bastante similar, porém diferente do NAT que a gente conhece. Tá? Mas ele funciona como uma middle box, ele funciona como um dispositivo de rede que faz essa tradução. Tá? Eu tenho algumas desvantagens, tá? Algumas delas são bastante parecidas com o que eu tinha com o tunelamento, por exemplo. Eu também não vou conseguir usando essa estratégia, não vou conseguir utilizar as funcionalidades avançadas do IPv6 usando essa estratégia. Por exemplo, eu não vou conseguir ter o end-to-end security, que eu posso ter usando os cabeçalhos de extensão. A gente viu também que o IPv6 ele tem um campo para tratamento de flows, onde tu poderia, por exemplo, dar uma prioridade maior para uma classe de um flow. Então, tudo isso vai ser perdido quando eu mapeio endereço IPv6 para IPv4, porque o IPv4 não suporta essas funcionalidades. Né? Então, um outro ponto é essa aqui. O NAT ele é um ponto único de falhas e ele pode estar sujeito a questões de performance. Tá? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Quando eu uso um NAT associado ao modem do meu provedor da internet para mapear os meus componentes locais, os meus endereços locais para um endereço externo acessível externamente, eu tenho um ponto único de falhas, claro, eu posso lá reiniciar meu modem, se for o caso, mas ele está num escopo muito mais restrito, né? Muito mais local. O ponto agora é eu ter um gateway na rede, no meu provedor de serviço responsável por fazer toda essa tradução para permitir que redes IPv6 e IPv4 se interconectem. Então, o escopo desse ponto único de falhas, ele está no escopo muito mais abrangente agora, porque uma falha no meu provedor de internet, ele pode impactar diversos clientes, enquanto que uma falha no NAT que eu rodo na minha rede local, ele só vai impactar a mim mesmo. Tá? Então, o gargalo, ele é muito mais impactante agora, utilizando essa tradução entre redes IPv4 e IPv6 num escopo mais amplo, num provedor de internet, por exemplo. E tem diversas tecnologias propostas para fazer essa tradução, tá? Uma das mais conhecidas é o NAT64, tá? E a ideia é que um cliente ele pode embutir o endereço IPv4 de um servidor que ele quer se comunicar e embutir esse endereço IPv4 no endereço IPv6. Tá? E daí, o que varia nessas tecnologias de tradução seria, por exemplo, a escolha do prefixo IPv6 que tu vai utilizar e qual o método que tu vai usar para preencher o restante do endereço IPv6, né?
como que tu vai derivar o restante do endereço IPv6 para o endereço IPv4. E isso resulta, então, em possíveis estratégias de mapeamento que tu pode ter usando esse tipo de mecanismo. Tá? Então, isso resultaria num endereço IPv4 embutido em endereço IPv6. Tá? E tu pode precisar fazer o inverso também, né? Tu pode ter que fazer vários tipos de tradução necessárias dependendo do cenário. As RFCs, elas falam vários possíveis cenários de uso onde variações do NAT seriam utilizadas. Bom, esses foram os três mecanismos, pilha dupla, tunelamento e tradução via NAT. E essa figura aqui resume essas estratégias. Né? Então, no mecanismo de pilha dupla, tu teria, então, por exemplo, componentes da rede que eles são capazes tanto de se comunicar com uma rede IPv4 como uma rede IPv6, e esses componentes da rede, então, eles teriam, então, duas interfaces, duas pilhas de protocolos que seriam capazes, então, de simultaneamente suportar essas tecnologias. Tu pode ter uma situação também onde tu tem tu pode ter, por exemplo, servidores que suportam IPv6, mas eles estão conectados numa rede que suporta só IPv4. Tá? E para permitir que esses servidores que suportam IPv6 consigam acessar uma outra subrede IPv6, eu posso usar, então, uma estratégia de tunelamento para trafegar esses dados, esses pacotes IPv6, encapsulados no pacote IPv4. Tá? E por último, o último mecanismo é usando então um tradutor, um NAT, um middle box, que estaria situado em algum ponto da minha rede e seria capaz então de fazer essas traduções entre IPv6 e IPv4 e vice-versa. Certo? Então eu encerro essa aula por aqui. Eu coloquei aqui várias referências sobre essas técnicas que podem ser utilizadas. Eu também deixei aqueles websites do Google e do CAIDA, que a gente viu no início da aula, que mostra um pouquinho da visualização da internet hoje e como é que está a transição. E o livro do Kurose, claro, que fala sobre o mecanismo de transição chamado tunelamento. Os outros mecanismos a gente encontra nas RFCs. Certo? E eu encerro por aqui.